E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu quero contar uma história, né, para vocês, que é o seguinte: por muitas vezes a gente não percebe, mas boa parte das histórias que a gente lê nos quadrinhos, apesar de estar fantasiado de uma história de heróis, por muitas vezes não passa de uma grande novela ou de um romance adolescente. Então, eu vou ler uma história que eu encontrei no Twitter, né? Mas que eu acho que vocês vão gostar, bem interessante para mostrar como um rapaz ele apresentou o Homem-Aranha para sobrinha dele de uma forma que ela nem soubesse que ele estava falando de Homem-Aranha. Vocês vão entender. Eu vou ler a história toda e vocês vão entender que realmente é um caso bem bacana. Ele começa da seguinte forma: vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo envolvendo Homem-Aranha e a minha prima. Uma coisa que me fez de fato entender o que faz esse personagem tão apelativo para o público jovem. Isso é realmente uma grande verdade, né? O Homem-Aranha ele é um sucesso absoluto desde sempre. E até hoje ele embala assim todas as gerações possíveis. Mas vamos continuar aqui pra gente ver a história. Continuando aqui a história, vamos lá. Ano passado eu tive uma conversa com a minha prima, que é próxima a mim, quase como uma irmã mais nova. Estávamos conversando sobre histórias no geral. Ela tem 15 anos e é aspirante a ser escritora. Ela é fanfiqueira do Wattpad, de carteirinha, e ela ama filmes de romance, especialmente de drama e comédia adolescente. Então ela ama Barraca do Beijo, Cinco Passos de Você, Para Cada Menino que Eu Já Amei e outros filmes que adolescentes que eu sei que são horríveis, mas ela adora. Eu não julgo porque ela é exatamente o público-alvo desse tipo de filme. Claro que naquele dia, eu com meu hiperfoco em super-heróis comecei a falar dos filmes que iam lançar esse ano e ela virou a cabeça. Ela gosta do MCU e super-heróis no geral, só de coisas bem específicas, como os filmes dos Guardiões e do Batman. Mas ela é bem casual. Então veio uma hora e ela me disse que curtia os filmes pela ação e pelos atores, mas nunca curtia muito esse gênero, porque era tudo viajado demais. Gostava mais de drama e comédia. Então eu resolvi fazer uma perguntinha pra ela. Eu comecei a contar a história de uma série que tinha visto na Max sobre um garoto chamado Pedro, que era órfão, e que foi criado por pais adotivos muito pobres e que, quando seu pai morreu, quando ele tinha 15 anos, teve que assumir o papel de homem da casa e cuidar da mãe doente. Eu praticamente contei para ela toda a história do Homem-Aranha até mais ou menos os anos 80, eliminando completamente toda a parte do super-herói e aquela questão fantasiosa, e substituindo o nome dos personagens. Peter virou Pedro, MJ virou Mary, Harry virou Hank, Gwen virou Jen, Tia May virou Ana, e assim foi. Contei tudo de cabeça, da picada até o casamento com a Mary Jane, passando pela morte da Gwen e problemas de drogas do Harry. E o que me impressionou é que ela adorou tudo. Ela ficou 40 minutos escutando tudo com muita atenção e adorando tudo. Ela quis saber de tudo e foi só avançando. Até que finalmente eu revelei que tudo que ela ouviu era basicamente 20 anos da história do Homem-Aranha, contada em gibizinho, e a reação dela foi impagável. Ela amou tudo e nunca esperava que o Homem-Aranha tivesse esse tipo de história. Engraçado comentar que a personagem que ela mais gostou foi a Mary, que ela simpatizou pelo passado triste e pela personalidade. O que todo esse experimento mostrou, bem, o Homem-Aranha é essencialmente uma drama e comédia teen. Se você tirar toda a parte super-herói, você tem um drama jovem e moderno. Isso está na comédia, nas reviravoltas, nos personagens e no romance. Mas bem, ele faz alguns apontamentos aqui ainda, né, falando sobre essa história, mas é realmente muito engraçado, porque quando você fala de quadrinhos, se você for parar, por exemplo, uma pessoa mais jovem, né, um pré-adolescente ali que está nos seus 12 anos, 13 anos, e for falar de, eu vou te contar uma história de quadrinhos dos anos 80, ele com certeza vai olhar isso com maus olhos, né, ele vai achar, nossa, que história velha, que coisa boba, mas... Bem, no final, realmente muitas coisas é só drama adolescente. E fica aí de aprendizado também pra gente, da forma como repassamos as coisas para a nova geração, que você pode tornar a sua história chata dos anos 80 de quadrinhos em uma coisa atrativa aí pro seu sobrinho, pra sua prima, pro seu primo, pro seu filho aí. E bem, é isso.